Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, vai investigar o acordo de delação premiada entre a Procuradoria-Geral da República e os irmãos Batista, empresários do Grupo JIF. Deputados e senadores vão também apurar se houve irregularidades nas operações entre o grupo e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A comissão já foi instalada em clima de polêmica e é tema desta edição do Câmara Debate. Participam desse bate-papo os deputados Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Celso Maldaner. A primeira polêmica da CPMI foi a participação do presidente da comissão em uma reunião com o presidente Michel Temer e depois a escolha, a indicação do deputado Celso Marum como relator. Como é que o senhor vê esse debate aí? Carlos Marum, desculpa. Eu particularmente estou aqui no terceiro mandato como deputado federal e é a primeira CPI ou CPMI, no caso mista, que eu estou participando. Eu sempre tive um preconceito de participar de CPMI, porque eu entendia que envolvia interesses pessoais, particulares, para depois negociar com o governo, por isso que eu nunca participei de CPMI. Eu tenho um preconceito, não chega ao denominador comum. É a primeira CPMI que eu fiz questão de participar, porque envolve muito o estado de Santa Catarina. Nós temos 5 plantas frigoríficas que envolvem essa empresa lá no estado de Santa Catarina, especificamente na minha região, no extremo oeste de Santa Catarina, envolve 4 unidades frigoríficas, por isso que eu tenho interesse em participar. Eu estou muito preocupado com aqueles empregos que são gerados na nossa região, que é da suinicultura, da avicultura, especificamente. Mas estou aí para quebrar paradigma. Eu quero transparência total, independente do relator que foi escolhido, que é o Carlos Marum, independente do presidente, que é o Ataídes de Oliveira, o senador, particularmente não conheço ele pessoalmente, que é lá de Tocantins, mas eu vou lá com as melhores das intenções para trazer a transparência total. Doa onde doer. Nós queremos a verdade, nós queremos realmente ver o que está acontecendo com esses corruptores que estão corromperam muitos parlamentares, enfim, muitos aqui no Brasil estão envolvidos e nós, graças a Deus, não temos rabo preso com ninguém, estamos lá para trazer à tona, trazer a transparência total, ver realmente o que aconteceu. Inclusive envolve o Santa Catarina nesse episódio, que eu poderia até aprofundar esse tema. Então, independente da escolha do relator, não sei se que pela legislação coube ao PMDB, e o Carlos Marum é um deputado que tem coragem, enfrenta a realidade, mas espero que ele trabalhe com independência e que faça um relatório que espelhe a realidade desse relacionamento entre BNDES, tantos bilhões de reais que foram beneficiados, um grupo que sonega muito e foi muito beneficiado, e nós queremos essa transparência total, esse relacionamento entre BNDES e JBS. Então, por isso que nós temos interesse em participar dessa CPMI. Deputado Chico Alencar, qual a expectativa da oposição nesse equilíbrio de forças aí dentro da CPI? Em primeiro lugar, não há um equilíbrio de forças. A CPI é basicamente composta por aqueles que defendem o atual governo, questionam a JBS não pelo que ela de criminoso praticou, mas, como disse o Marum numa entrevista ao jornal o Globo, publicada no último domingo,
vamos investigar quem nos investigou ou nos investiga. Não é um bom caminho. O deputado Celso colocou muito bem. Independência, transparência, investigação e até denúncia, encaminhamentos, doa a quem doer. Esse é o escopo de qualquer comissão parlamentar de inquérito. Mas a gente tem um histórico, e não é só na Câmara dos Deputados, no Senado. Eu fui deputado estadual do Rio de Janeiro, inclusive com o indigitado Eduardo Cunha, hoje na cadeia, e lá havia CPI para criar dificuldades e obter facilidades. Isso é um desvirtuamento da comissão parlamentar de inquérito. Então, alguns deputados e senadores até saíram da CPI, mal ela se instalou, dizendo que ela era chapa branca e tal. Eu quero aguardar, ver os fatos. Ninguém aqui defende JBS, nem procurador ou quem quer que seja do Ministério Público tenha feito jogo duplo. É corretíssimo e necessário investigar isso. Tanto quanto examinar, eu estou aqui, já tive o trabalho de dever de casa de ler linha por linha a denúncia do ex-procurador-geral da República contra 7 ex-deputados e 2 empresários, grosso modo. Lá dentro tem muitos outros deputados citados porque faz parte de 2 inquéritos, inclusive da Polícia Federal, e uma denúncia que retrata aquilo que a gente chama de capitalismo de compadrio ou capitalismo de máfia do Brasil, que acaba promovendo uma promiscuidade entre empresários inescrupulosos, que enriquecem inclusive às custas do papai Estado, e agentes públicos, dos executivos, do legislativo, que se deixaram corromper. Então, a gente defende a investigação plena, total de tudo. Inclusive, lá na Comissão de Constituição e Justiça, aqui da Câmara, da qual o deputado também é um ilustre atuante membro, nós vamos examinar essa peça quando ela vier do Supremo Tribunal Federal, a denúncia, segunda denúncia contra Temer. E outros, tem um conjunto de coisas aqui. De novo, a postura é essa mesmo, transparência, independência e investigação, doa quem doer. Existe uma preocupação de grupos ligados ao Ministério Público de que haja uma caça às bruxas, uma retaliação ao Ministério Público pelas denúncias recentes contra políticos de diferentes partidos. O senhor acha que pode haver esse tipo de ação dentro da CPI? Eu prego a transparência total, a verdade. Se houve, por exemplo, envolvimento, especificamente está sendo convocado esse cidadão chamado Marcelo Miller, que é um procurador, quer dizer, se ele ajudou... Ex-procurador Marcelo Miller, se ele estava envolvido, quer dizer, era procurador e pediu demissão, e inclusive tem provas falando com o advogado do representante dos Batista, nós queremos a verdade, né? Então, se ele tem culpa no cartório, se o próprio ex-procurador também, o Janot, está envolvido, sabia, tinha tendência de beneficiar, quer dizer, isso nós queremos a transparência total. Não é caça às bruxas. Eu acho que nós temos que trazer a verdade, quer dizer, a transparência total, até onde envolveu o ex-procurador da República, até onde envolveu esse cidadão, né? Marcelo Miller, até onde está claro, acho que a justiça está sendo feita, estão presos preventivamente. Eu sempre coloco, graças a bom Deus, há 30 anos atrás se falava, só ia ladrão de galinha para a cadeia. Muitos questionam nossos mandatos, que é o pior mandato que nós estamos enfrentando, eu estou no 3º mandato, mas se tu analisar do outro lado, hoje o colarinho branco, o milionário também está indo para a cadeia, isso é o bom. Quantos já estão na cadeia? Quem perdeu já foram privilegiados, já está na cadeia, e também os empreendedores, os corruptores, que estavam, como diz aqui o Chico Alencar, vivendo às custas, né, da mamata do poder público, quer dizer, quantos bilhões de financiamentos. Tem uma outra, inclusive CPMI, que está tratando especificamente de todos os financiamentos do BNDES. Eu acho que nós temos que trazer as claras, o povo tem que saber a verdade. Então, eu acho que não é perseguir ninguém, mas eu vou trabalhar nesse sentido para que a verdade prevaleça. Isso aí, inclusive, está envolvendo
governos estaduais, em Santa Catarina especificamente, caiu o secretário da Fazenda. Nós não sabemos quantos milhões, quantos incentivos fiscais, milhões e milhões que foram dados de incentivo para essa empresa onde elas têm plantas nos estados, né? Quanto foram beneficiados, como é que foi? Nós queremos transparência total. Por exemplo, lá em Santa Catarina, a própria Casan, ela foi autorizada a venda na Assembleia Legislativa para a Odebrecht e depois também foi autorizado para a JBS. E essa JBS deu recursos, dinheiro de propina, milhões foram dados, né, a troco e não se concretizou. Mas houve, então nós estamos muito preocupados. E de outra maneira, claro, eu acho que foi um erro, inclusive, de botar agora o pai, né, o fundador desse grupo, e agora por Neto, acho que tem que profissionalizar. O BNDES, que tem a participação de mais de 21%, 22%, nós temos lá, por exemplo, a Aurora, que é hoje o terceiro maior grupo, cooperativismo, que tem condições de assumir as plantas lá em Itapiranga, lá em Pumirim, temos lá em Ceará, nós temos lá em São Miguel do Oeste. Eu estou muito preocupado com milhares e milhares de empregos, a própria BRF. Eu acho que as empresas idôneas, né, têm condições de assumir. Eu acho que esse grupo não tem mais condições morais perante a sociedade de tocar essas plantas frigoríficas. Então, nós queremos a clareza total, transparência total, e espero que essa CPMI não frustre a todos nós. Deputados, vou chamar um intervalinho e a gente já volta para continuar. Nós estamos ouvindo os deputados Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. O tema é a CPI que vai investigar o grupo JF. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. O tema é a CPI que vai investigar o grupo JF. Deputado Chico Alencar, antes da gente encerrar, o deputado Celso Maldaner falava da preocupação em relação ao o impacto na economia. Hoje é um grupo, JF, é o maior exportador o maior produtor de proteína do mundo, né? E senhor, como é que pode se equilibrar isso, investigar e não prejudicar as pessoas que trabalham nesses grupos que não tem nada a ver com essas... Pois é. O Brasil tem uma dinâmica econômica da economia de mercado com 1.900.000 empresas de vários portes. O grupo, o Hold, né, JIF, IS e a JBF, que faz parte dele, tem muito peso. Cresceram extraordinariamente nas últimas 2 décadas, incorporando, todo mundo lembra de Sadia, Perdigão, tudo é lá dos Batista. E com uma política do BNDES, que é a política dos grandes players nacionais e que podem ter incidência no mercado mundial, é uma política muito questionável que está em debate. Nós entendemos que, como a maioria dessas empresas são pequenas, médias, tem o pequeno empreendedor individual, a dinâmica para uma economia que se reconstrua, a nossa vive uma profunda crise, ela tem que priorizar esses setores. Mas é claro que esses grandes grupos, eles têm que viver uma transição. Em primeiro lugar, uma nova postura. Esses acordos aí de leniência têm que garantir que as empresas, para além, inclusive, de uma democratização interna, a melhor empresa é aquela que envolve os seus próprios funcionários na gestão, mas isso é raríssimo, que socializa os lucros, mas isso é também mais raro ainda. Mas não vamos chegar nem a isso, mas que pelo menos não corrompa agentes públicos e não consiga privilégios. Se a CPI, o deputado Celso alertou muito bem, espero que ela não frustre expectativas, porque há sempre esse risco. Reconheço até que a maior parte das CPIs tem resultados frustrantes. Veja que já houve da Petrobras, já houve de um monte aí, não deu em nada, porque vai gente para lá para segurar, proteger os seus, os que corromperam ou se deixaram corromper. Isso é péssimo. Então há esse risco, mas de qualquer forma, se elucidar, se deixar visível como operam
certas grandes corporações no Brasil, inclusive financiando até decisão correta do Supremo, que se devia ser tomada aqui pelo Congresso Nacional, mas ficamos na inércia, o Supremo toma o nosso lugar, de acabar com o financiamento empresarial. É curioso, provavelmente na CPI, ou mesmo na CCJ, que vai examinar a segunda denúncia contra Temer, do ex-procurador Janot, haja uma maioria que foi financiada pela JBF, na campanha como era legal. Então vai ser interessante, o Joesley certamente convocado na CPI, dizer, senador, deputado, olha, nós demos não sei quanto para a sua campanha, em função disso, espero que seja de forma lícita, que não seja um caixa 1 de troca de favor, que aí dá ilegitimidade, muito menos caixa 2. Enfim, o Brasil só tem saída dessa profunda crise se a gente rasgar o tumor e deixar tudo exposto para começar a curar. Se houver jogo de proteção daqui e dali ao meu corrupto predileto, inclusive essa denúncia aqui, desculpe insistir nisso, ela pega um histórico envolvendo, por exemplo, os governos do PT, do qual o PMDB foi aliado, visceral. E aí, então, tem, inclusive, contas em Antíqua, em paraísos fiscais, tem muita coisa que precisa ser investigada nesse país. E uma nova postura, seja dos agentes públicos, sem o que o descrédito vai continuar e se aprofundar. Hoje em dia, talvez 80% da população não acredite mais na dimensão da política, muito menos nos partidos. Isso é trágico, sementeira de autoritarismos ou salvadores da pátria perigosíssimos. E também muita gente não crê que o mundo dos negócios possa ser transparente. Olha, não estou pedindo, o meu partido é o Partido Socialismo e Liberdade, não estou nem falando do nosso sonho, da nossa utopia, do nosso projeto socialista. Eu estou falando de um capitalismo com o mínimo padrão de civilidade e de transparência, para que haja um controle social, um controle da população sobre as instâncias públicas, todas elas, judiciário, Ministério Público, executivos, legislativos, e sobre também quem opera economicamente. Não é cada um pode fazer o que quiser, não. Tem que ter controle social também sobre isso. Deputado Celso Maldaner, esse controle social e essa transparência, o senhor acha que pode vir da CPI propostas para aprimorar isso? Bom, nós chegamos no fundo do poço, né? O nosso conceito, como parlamentar, os senadores, deputados, nós estamos assim, como é que se diz, perante a sociedade, um caos, né? Está aí o exemplo de eleições que aconteceram, e praticamente mais de 50% em branco, o povo não quer votar mais para deputado, para senador. Eu espero que cada parlamentar que faz parte dessa CPMI, que tenha lucidez, que tenha inspiração divina, e que vá lá sem interesse pessoal nenhum. O meu medo é se tiver alguém que quer encobrir o que tem o rabo preso, né? E quer ser beneficiado ou tirar vantagem perante o governo. Aí seria o caos mesmo, né? Então, esperamos que essa CPMI seja uma oportunidade de enaltecer o trabalho aqui do Congresso Nacional, trazer aquilo que eu prego, é a transparência total, doa onde doer. Então, é isso que eu quero, pelo amor de Deus, né? Senão eu eu ia pedir demissão também da CPMI, mas eu fui lá com as melhores intenções, não vou concordar com nada que não seja transparência total. Então, sempre, claro, preocupado. Eu acho que esses criminosos, né, devem pagar pelo que eles fizeram, né? São corruptores, né? A exemplo de outros que já foi desvendado aqui no nosso país. Então, é para isso que a gente está lá, nós queremos a verdade e, claro, de outra maneira, preocupado lá na ponta, né? Eu acho que o trabalhador lá que trabalha lá na indústria, são milhares e milhares de empregos, o integrado, que é o nosso produtor rural, o nosso agricultor, que entrega a sua produção, ele tem que ser protegido, né? Porque ele não tem nada a ver com a corrupção dos donos que se beneficiaram. Então, é isso que eu prego, né? Quer dizer, até onde envolveu também o ex-presidente Lula ou a própria ex-presidente Dilma, quer dizer, se beneficiaram tantos financiamentos, se houve corrupção, se houve desvios,
cada um tem que responder, né? E assim também, como diz aqui o Chico Alencar, que está preocupado com o presidente Michel, eu acho que se ele tem alguma dívida para pagar, vai chegar igual o Lula hoje, né? Quando terminar o mandato, termina o foro privilegiado, ele vai responder perante a justiça. Eu acho que nós queremos a transparência total, não estamos aqui para proteger ninguém. Eu só estou preocupado com o trabalhador. Eu sei que esse grupo, com o dinheiro que pegaram do governo, compraram muito, fizeram uma concorrência desleal em outros estados, em Goiás, quer dizer, quebraram todo mundo, né? Faziam concorrência desleal, fechando quem estava bem intencionado. Eu acho que isso não pode ter essa injustiça com dinheiro público, pegando dinheiro da sociedade a 14% taxa Selic, recebendo lá, sendo beneficiado, e nós, a sociedade, está pagando esses juros, esses subsídios, né? Pegando recurso lá 5%, 6% ao ano. Então, acho que nós temos que tirar as claras, querer fazer o maior grupo do mundo às custas do sacrifício do povo brasileiro e praticando corrupção, isso não é justo. Então, quem deve tem que pagar, mas espero que nós possamos proteger o nosso agricultor integrado, o nosso trabalhador, que não tem nada a ver com essa corrupção generalizada, e essa empresa, se ela quer sobreviver, que se profissionalize, bote gestor sérios lá, a exemplo do que aconteceu agora também na Petrobras. Deputado, nossa última rodada aqui, deputado Chico Alencar, como que o senhor acha que vai ser a influência do trabalho da denúncia, da avaliação da denúncia, em paralelo a uma CPI que pode questionar as delações premiadas dos executivos da JBS, que são base dessa denúncia? Como é que uma coisa vai influenciar a outra aí nas próximas semanas? Na verdade, ninguém está isolado, né? Os membros da CPI não vão entrar numa redoma inexpugnável e ficar fora do mundo enquanto os trabalhos da CPI, por 3 meses, prorrogáveis, se desenrolem. Não, há um conjunto de circunstâncias, tanto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que vai examinar a denúncia contra Temer e outros, quanto na CPI, que vai investigar a JBS. O foco dela é esse, não pode ser CPI da vingança, da justiça, tem que ser a CPI do inquérito. CPMI, como se diz, porque tem deputados e senadores, nesse sentido ela é mista. Eu olho com certa preocupação, não da minha cabeça só, a partir das declarações do relator. Vamos agora investigar quem nos investigou. Janot pode não ser um desonesto, mas está atrapalhando o desenvolvimento nacional, quer dizer, é muito posicionado já. E o Marum tem essa característica, ele defendeu o Cunha aqui até o fim, meritório, foi um dos 10 deputados que votaram contra a cassação de Eduardo Cunha. Valor a lealdade absoluta, né? Fiel, total, mas compra causas, no mínimo, para falar bem maciamente, polêmicas. Mas está lá, é o relator, tudo bem. E o relator tem peso, né? Na nossa Comissão de Constituição e Justiça, quando o Supremo Tribunal Federal enviar o tema para que a gente discuta se autoriza ou não a investigação, e eu, ao contrário do deputado Celso, acho que deve ser já, porque há, inclusive, a partir da página 51, um conjunto de denúncias sobre ações de Michel Temer já como presidente, no mesmo velho esquema de arrecadação de dinheiro ilícito e tal, está muito substantivo aqui. Vamos examinar. Mas as circunstâncias externas acabam influenciando. Vamos imaginar que Gedel Vieira Lima, o dos 51 milhões no apartamento da moeda do Brasil, comece, ele é histórico do PMDB, aliás, ele foi anão do orçamento, depois foi o líder do PMDB apoiando o governo Fernando Henrique, foi ministro da Integração Nacional do Lula, foi diretor de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal do governo Dilma e era secretário de governo ali da cozinha palaciana do núcleo duro de Michel Temer agora, ou seja, ele tem o histórico na sua prática, na sua vida, em cada célula do ente público Gedel, esse processo muito negativo no Brasil. Então, se ele resolve fazer uma delação, é claro que isso influencia CPI, CCJ, ninguém está isolado, mas, de novo, e aí temos esse ponto de grande concordância, agir com independência, cada um tem suas posições, transparência, não está ali a soldo de proteger ou perseguir quem quer que seja.
Deputado Celso Maldaner, suas considerações finais em 30 segundos. Felizmente o Gedel está na cadeia, inclusive já pedimos, nós, Santa Catarina, pedimos a renúncia, inclusive, de todos que estão envolvidos na Executiva Nacional. Eu diria especificamente a expulsão dele do partido, inclusive. Quer dizer, o bom que está na cadeia e passando o país a limpo. Agora, não podemos admitir, alguns estão na cadeia, se tem outros que devem, também devem pagar. Então, eu prego a transparência total. Deputados, obrigada pela participação. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre o trabalho da CPI que vai investigar o acordo entre a Procuradoria-Geral da República e executivos do Grupo JF. Nossos convidados foram os deputados Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.